Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos do Equipe em Casa, mais uma vez juntos, falando de educação, desde o ensino infantil até o ensino médio. E no primeiro módulo de hoje, Educação Infantil. Vamos às nuvens com a professora Gabriela. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tia Gabi e eu estou aqui hoje com vocês novamente para falar de um assunto bem legal. Quem é que imagina como é feito aquelas nuvens lá no céu, que parece um algodão doce, só que não é de comer? Então a gente vai descobrir como é que a gente poderia fazer a nuvem. Olha que legal! Então, vou explicar para vocês. Primeiro, imagina que se a gente quisesse construir uma nuvem, a gente ia precisar de 1 trilhão de balões, aqueles que sobem no céu carregando água. E também iria precisar de vários aviões carregando imensidões de piscinas com água para a gente poder fazer isso. E olha aí que ainda mais bacana, é que a gente iria precisar de um monte de borrifadores, esses que a gente espirra álcool em gel. Então, a gente ia precisar de um monte dele para criar micro bolinhas de água, aquelas que a gente nem consegue ver a olho nu. É exatamente isso. Olha o trabalhão que ia dar. Imagina só, a gente, para ver como é que isso acontece, a gente precisa ter o nosso amiguinho Sol e também precisa do nosso amiguinho Rio, água, oceano e também daquelas gotinhas de água que ficam flutuando entre a gente no nosso ar para deixar ele úmido. O que acontece? Quando o nosso sol está muito quente e faz dias que não chove, o nosso sistema precisa de água para refrigerar e deixar tudo normal, deixar por igual. Então acontece o quê? O sol esquenta, esquenta, esquenta e quando isso acontece, as moléculas de água que estão presas na terra, no rio, no mar e até mesmo na árvore, até mesmo as gotinhas do nosso suor, elas começam a se desprender e vão se desprendendo, desprendendo, desprendendo até formar um balão de ar quente. Só que esse balão de ar quente está cheio de várias moléculazinhas de água. Mas vocês sabem qual é o teor da nossa molécula de água? Qual a sigla dela? Vocês sabem? Exatamente, são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso nós temos a sigla H2O. Esse é o nome da água. Então a gente pensa, mas aquele balão cheio de ar com água, que é aquelas moléculazinhas, ele não pesa para baixo? Como é que ele vai lá para o céu a 2.000 pés de altura? Nossa, mas tia, o que é 2.000 pés? 2.000 pés é um tamanho muito, muito, muito alto que tá lá no nosso céuzinho. É a altura que o avião voa e os pássaros também. Então, o que acontece? Esse balãozinho, ele sobe, 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 sobe. Quando ele chega no céu, ele vira uma nuvem. Mas, às vezes, a gente vê nuvem branquinha. É aquela nuvem que ainda não está totalmente cheia de água. Aí, quando ela vai ficando escura, escura e até mesmo fica totalmente escura, acontece a chuva. Às vezes é uma chuva fraquinha, outras vezes é uma chuva com raios, trovões e até furacões. Isso é o que acontece quando tem aquelas nuvens maravilhosas no céu. Mas nem sempre tem chuvas desse jeito. Então, por isso, aquela nuvem que parece um algodão doce, ela contribui para refrigerar o nosso sistema e a gente ficar feliz, feliz num ventinho confortável, numa temperatura confortável, porque ela ajuda a neutralizar todo o nosso sistema, deixando confortável para o nosso corpinho.
Então, é assim que é formada a nuvenzinha. Vocês conseguiram entender? Se conseguiu, me diz como é que você já viu uma nuvem no céu? Tinha formato de cachorro? Tinha formato de bebê? Tinha formato de que a nuvem no céu? Tá bom? Um beijo, até mais! Então é isso. Faça chuva ou faça sol. O importante é o conhecimento. Equipe Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Neste segundo módulo, vamos falar de Enem. Falar de literatura com o professor Jonildo. Olá, pessoal. Do Colégio Equipe e curso Equipe Macapá, nossa videoaula de número 1 do Equipe em Casa versará sobre o realismo, naturalismo e parnasianismo, as três tendências que acontecem na segunda metade do século XIX. Ela se estende de 1882, mais precisamente 1883, se estende até o ano de 1893. Isso tudo que a gente vai estudar aqui hoje, tudo isso aqui é realismo, tá? O naturalismo ele é considerado uma particularidade do realismo e o parnasianismo também é considerado uma particularidade do realismo. E se tratando, resumindo isso aqui, tudo que eu vou falar hoje para vocês, falará sobre o realismo, né? O realismo em Machado de Assis, o naturalismo em Aloysio de Azevedo e o parnasianismo em Olavo Bilac e Raimundo Porreta, que são os autores mais recorrentes para você que vai fazer o Enem, né? Então, as tendências do século XIX são assuntos recorrentes na prova do Enem. Vamos começar falando aqui sobre o contexto histórico, né? É a competência diária número 5, a habilidade 15, que pede sobre isso, para você relacionar as tendências do século XIX com o contexto histórico produzido pela escola, né? Então, você tem aqui o contexto histórico do realismo e naturalismo. Segunda Revolução Industrial. Por que Segunda Revolução Industrial? Porque a primeira Revolução Industrial, ela acontece no contexto romântico. Aqui nós temos a Segunda Revolução Industrial. Aí que nós temos os principais princípios ou doutrinas filosóficas que vão influenciar o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Especificamente, o realismo e o naturalismo, nós vamos ter o socialismo científico de Karl Marx e Frederico Engels. Nós vamos ter o positivismo de Augusto Comte, com a influência direta na legenda da nossa bandeira nacional, Ordem e Progresso, que expressa o ideal positivista. O evolucionismo de Charles Darwin, não é? A lei da seleção natural, que está estampada na obra A Origem das Espécies. E o determinismo de Hipólito Taine, ou seja, nós temos aqui 4 doutrinas, 4 princípios, 4 filosofias que vão influenciar diretamente as estéticas realista, naturalista e parnasiana. Dando continuidade ao contexto histórico do realismo, naturalismo e parnasianismo, nós temos as consequências da Guerra do Paraguai, nós temos a libertação dos escravos, lembre que o ano passado ela completou 130 anos do processo abolicionista, fim da monarquia e proclamação da república. Isso é importante você saber que o realismo ele acontece em pleno período republicano, até no ato de uma interpretação de texto você tem que saber isso, né? E o movimento migratório, a imigração. Então, esse primeiro slide ele fala sobre o contexto histórico do realismo, do naturalismo e parnasianismo, que é imprescindível você saber. Saber também que o naturalismo e o parnasianismo são tendências do realismo. Saber também que o naturalismo ele é considerado uma particularidade, uma particularização do realismo. Saber também que o parnasianismo ele é considerado a expressão poética do realismo. Tá certo? Então, esse é o nosso primeiro slide, que praticamente é uma das habilidades que é cobrado na prova do Enem, que é a habilidade número 15. Dando continuidade, nós vamos ter aqui, não é, os principais autores e suas respectivas obras. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente está em sala de aula aqui no Colégio Equipe, a gente fala isso constantemente para as nossas turmas, né? Para as nossas turmas de ensino médio. Os principais autores do realismo, os principais autores do naturalismo
e os principais autores do parnasianismo. Do realismo nós temos o maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos, que é Machado de Assis, que é o autor recorrente, é um dos autores que mais cai no Enem, não é? Depois nós temos Raul Pompeia. Já o Raul Pompeia, ele pertence a uma tendência que surge no intercâmbio das duas escolas, tanto do realismo como do naturalismo, surge o impressionismo. Com o maior destaque vai ser Raul Pompeia com a obra O Ateneu, de Raul Pompeia, que são obras que são cobradas na prova do Enem. Isso se for realismo. Depois nós vamos ter o naturalismo, né? No naturalismo você vai ter Aloysio Tancredo de Azevedo, que é considerado o precursor, o introdutor do naturalismo no Brasil. Sua principal obra é a obra-prima dele, que é a obra O Cortiço, não é o marco. O marco inicial da escola naturalista vai ser O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que trata do preconceito racial sofrido pelo mulato Raimundo de São Luís do Maranhão. Depois nós temos um paraense, olha aí, o paraense da cidade de Óbidos, né, Inglês de Souza, com a obra, por exemplo, O Missionário, que é uma das principais obras de alcunha desse autor. Depois nós temos Júlio Ribeiro, com A Carne. Depois nós temos Adolfo Ferreira Caminha, com Luzia Homem. E Domingos Olímpio nós temos com O Bom Crioulo. São autores naturalistas, é importante você saber. Para você que vai fazer o novo Enem 2021, sua atenção, o foco maior é em cima do Aloysio de Azevedo, principalmente com a obra O Cortiço. Depois nós temos o parnasianismo com a trilogia. A trilogia que eu chamo de tríade ou trindade parnasiana ou pleiade parnasiana, que são Olavo Bilac, né, com a sua principal obra Via Láctea, Raimundo Corrêa com Mal Secreto e Alberto de Oliveira com Vaso Grego e Vaso Chinês. Então eu te apresentei aqui os principais autores e suas respectivas obras nesse segundo slide para você que vai fazer o novo Enem 2021. Cuidado com autores como Machado de Assis no realismo, cuidado com Aloysio de Azevedo no naturalismo e cuidado com Olavo Bilac e Raimundo Corrêa no parnasianismo. Não esquecer que o parnasianismo ele é considerado a expressão poética do realismo. Então, dando continuidade, já vimos com você o contexto histórico no primeiro slide. No segundo slide, nós vimos os principais autores e obras. No terceiro slide, que nós vamos ver aqui, é justamente as características, que o Enem chama para isso aqui de aspecto temático ou tema, temática principal, né, das três escolas juntos. Eu vou colocar as das três escolas juntas e vou diferenciando aqui quem é realismo, quem é naturalismo, quem é parnasianismo. Por exemplo, objetividade e objetivismo, é o culto do eu. Essa aí é característica das três, tanto do realismo como do naturalismo e como do parnasianismo. Predomínio da razão, isso é realismo. Observação da realidade, análise e denúncia das mazelas sociais, dos males sociais, isso aqui é realismo e naturalismo. Criação do romance de análise, se for realista, análise documental. Se for naturalista, é análise experimental. Aceitação de determinismos científicos, naturalismo. O que vem a ser o determinismo? O determinismo é a influência do meio no comportamento, ou seja, o homem ele é produto, ele é resultado do meio social em que vive. Depois nós temos o materialismo e o racionalismo. Materialismo com parnasianismo, racionalismo com realismo. Comprometimento com o momento presente, o próprio nome diz. O escritor realista ele vai analisar, ele vai observar, ele vai criticar. Então, ele se preocupa com o momento presente. Tanto é que o realismo ele tem como objeto de estudo o homem mais a sociedade. O papel do homem e a função que esse homem desempenha na sociedade, isso é objeto de estudo do realismo. Como também nós temos os principais objetivos dos realistas naturalistas, que é observar, analisar e criticar ou denunciar os males da sociedade. Depois nós temos aqui comprometimento com o momento presente, que é realismo, verdade universal, que é realismo, racionalismo, objetivismo e impessoalidade, que é realismo, e perfeição formal, né, é de parnasianismo. P de perfeccionista, perfeitos. Por que os parnasianos eram conhecidos como os perfeccionistas? Porque para os escritores parnasianos, tudo era regido pela gramática normativa e a sintaxe, né? Então, para os parnasianos, eles eram tidos como os gramatiqueiros. Para eles, tudo é a língua portuguesa. Para eles, tudo é a sintaxe. Para eles, tudo é a gramática. Por isso que eles têm a chamada perfeição formal. E essa perfeição formal vai ser a preferência que eles tinham pelos sonetos, né?
Então, turma, resumindo aqui as características, né, praticamente você vai observar que tanto o realismo como o naturalismo, eles apresentam aspectos comuns e aspectos que diferem uma escola da outra, né? Por exemplo, a objetividade é característica comum das duas, o determinismo é característica das duas, mas, por exemplo, quando você faz análise de romance, do realismo é documental, do naturalismo é experimental, mas por quê? Porque o naturalismo ele tem como base de sustentação a ciência, o cientificismo. É um diferencial do naturalismo em relação ao realismo, é que ele tem como base a ciência. E o que é o cientificismo? É quando você tenta aproximar a literatura das ciências da natureza. Então, essas são as características que o Enem chama para isso aqui de aspectos temáticos, certo? E agora, para a gente poder fechar a nossa videoaula aqui do Equipe em Casa, nós vamos trabalhar aqui os temas de cada uma delas. Eu juntei aqui realismo e naturalismo junto e parnasianismo eu separei. Realismo e naturalismo eu coloquei assim: objetivismo, materialismo, racionalismo, observação da realidade, comprometimento com o momento presente e verdade universal. Isso são temas de que escola? Tanto do realismo como do naturalismo. E do parnasianismo, né? E do parnasianismo eu tenho racionalismo. Por que racionalismo? Porque herança da antiguidade clássica. Herança da antiguidade clássica você tem que o parnasianismo ele vai apresentar algumas características que são da antiguidade clássica. O racionalismo é uma, o objetivismo é outra, a impessoalidade é outra. E essa perfeição formal é justamente a preferência que eles tinham pelos sonetos, né? Eles escreviam em forma de soneto. Os sonetos de Olavo Bilac, os sonetos de Raimundo Correia, os sonetos de Alberto de Oliveira, são os principais parnasianos. Tá certo? Então, turma, isso aqui que nós vimos com vocês, isso aqui praticamente é um resumo teórico, né? Agora a gente tem que pegar esse resumo teórico e agora aplicar, né? Vem a aplicabilidade, que é justamente a questão do Enem. Como resolver tudo isso que nós vimos sobre contexto histórico, principais autores e obras, principais características e temática? Como é que eu posso ver isso? Lógico, eu só posso ver isso em cima de uma questão do Enem, né? Aí você tem uma questão do Enem que caiu em 2014, né? Uma questão, o que é que eles fazem? Eles vão dar para você um trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu vou te ensinar, muitas das vezes, viu, turma? Você nem precisa ler o texto. Se você conhecer as principais características da escola, se você conhecer os principais temas do autor e da obra, você resolve essa questão. Por exemplo, essa questão aqui é uma questão conhecida, ela caiu no Enem de 2014, né? No Exame Nacional do Ensino Médio. A gente vai acertar essa questão só sabendo, sabe o quê? Palavras-chave de Machado de Assis, palavras-chave do realismo. Você vê o que é que o Enem fez, ele colocou um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou fazer a leitura rapidinho do texto. Talvez pareça excessivo o escrúpulo de Cotrim, a quem não souber que ele possui um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo arguino, né, de avareza e cuido que tinha razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes deviam ser como os orçamentos, melhor e o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de mandar com frequência os escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato de pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que, por efeito de relações sociais. Está aqui, ó, a palavra-chave, relações. Pega o marcador de texto e marca aqui, ou seja, relações sociais que aparece na segunda estrofe, vai ser justamente a resposta da nossa questão. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios, ínfimos, né, encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu e não única, era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até
irmão remido de uma destas, o que se coaduna com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que fora juiz mandara lhe tirar o retrato a óleo. Então, o que é que você faz numa questão desse, que eles tiraram trecho de Memórias Póstumas? Você vai grifar no segundo parágrafo relações sociais. Lembra que relações sociais é uma palavra-chave do realismo. Realismo, relações sociais. Assim, ó, realismo é igual a relações sociais. Aí vamos para a questão que o Enem fez em 2014. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador personagem de Brás Cubas, refina a percepção irônica ao... A ironia machadiana é uma característica temática de Machado de Assis, onde aparece. Letra A. O cunhado de ser avarento para confessado e injustiçado na divisão da herança paterna, não. Atribuir o efeito de relações sociais. A palavra-chave aqui é relações sociais, a naturalidade com que compreendia e torturava os escravos. Letra C. Considerava os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Letra D. Menosprezava Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria, membro remido de várias irmandades. Ou letra E. Insinuar que o cunhado era homem vaidoso, egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Então, voltando ao comando de texto, você tem o descritor e você tem o distrator. Né? O distrator, que é o correto, é justamente a letra B, onde ele fala efeito de relações sociais, é justamente a resposta dessa questão. Ou seja, uma questão do Enem que você acertava sabendo as características temáticas de Machado, jogo da aparência versus a essência, a loucura, a infidelidade, o trágico, o humor, as relações sociais, que é característica dele, o egoísmo também. Ou seja, você acertava a questão se você lembrasse que um dos principais temas de Machado de Assis era essa questão do homem mais sociedade, era essa questão de homem mais relações sociais, já que realismo é sociedade, realismo é relação social. E com isso, jovens, a gente encerra a nossa videoaula de número 1, que versa sobre o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, o realismo em Machado, o naturalismo em Aloysio de Azevedo e o parnasianismo em Olavo Bilac. Eu provei para você o que é que a gente viu aqui. Nós fizemos um resumo teórico de todas as escolas, de todos os momentos históricos e resolvemos uma questão do Enem para a gente fechar essa nossa videoaula com sucesso. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Pessoal, literatura é leitura, é força no Enem. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem, uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. No terceiro bloco, Enem novamente, História, professor Danilo. Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Aqui novamente, professor Danilo Mendes, professor do Colégio Equipe Macapá. Hoje com vocês mais uma aula do componente curricular de História da área de Ciências Humanas. E a nossa aula de hoje, diferenciada, nós vamos trabalhar aí com questões, vamos resolver algumas questões que já caíram no Enem, relacionadas às nossas aulas passadas, relacionadas aí aos temas que nós já trabalhamos aqui no Equipe em Casa com você. Então você que está se preparando para o vestibular, você que está se preparando para o Enem, essa aula aí é especialmente para você. E você que está no ensino fundamental também, não tem nenhum problema, porque aí você já pode ir conhecendo essas questões que estão relacionadas aos conteúdos que vocês já estudam, certo? Então vamos lá. Olha só. Uma dica aqui para a gente perceber, para você, melhor dizendo, perceber no Enem, é que as questões que vêm neste vestibular, elas são questões textuais, são questões com textos longos. Então você precisa estar acostumado aí com leitura, você precisa estar acostumado a estar lendo o tempo todo. Então você pode perceber aqui essa questão do Enem do ano de 2021,
que fala especificamente sobre a Revolução Francesa, como ela vem com um longo texto, não é, tratando aí sobre as questões da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, sobre questões ligadas aos direitos humanos. Então, você que está se preparando, fique atento para essas questões. Diz o seguinte, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão: em 1789, os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Ou seja, o que a gente pode interpretar a partir deste texto? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é uma declaração feita a partir da Revolução Francesa de 1789, em que ela vai estabelecer vários direitos ao cidadão, vários direitos ao homem. E aí, entre esses direitos, está justamente a paridade entre todos perante a lei, certo? Ou seja, todos deveriam ser tratados de forma igual perante a lei. E aí nós vamos observar aqui nas questões aqui, baseada neste documento, né, que ele diz o seguinte: esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer a. Então, nós vamos observar aqui nas questões, e relembrando o que está ali no texto, é que nós temos ali o ideal de igualdade, liberdade, fraternidade, e o ponto principal é a da igualdade entre todos. Então, a gente vai observar aqui na letra A que ele diz o seguinte, olha: manutenção das terras comunais. Está completamente errada, porque a Revolução Francesa, ela também é conhecida como uma Revolução Burguesa. Então, essa ideia de terras comunais, ou seja, de terras comuns, ela estava muito mais pautada no movimento ali da nobreza, certo? Na sociedade feudal. A letra B diz o seguinte: a supressão do poder constituinte, ou seja, mais uma questão que também está errada, porque nós não temos a supressão desse poder constituinte, pelo contrário, nós temos o poder dado à Constituição. A partir da Revolução Francesa, nós temos a instituição da Constituição, em que, naquele primeiro momento, o rei deveria seguir uma Constituição. Então, essa Constituição, ela é quem limita esses poderes. Então, não há uma supressão do poder constituinte. Letra B está errada. Letra C, falência da sociedade burguesa. Muito pelo contrário, né? A C está completamente errada porque a Revolução Francesa, como eu acabo de dizer para vocês, ela é uma revolução burguesa. Então, nós temos a ascensão da classe burguesa e a sua consolidação dentro da política francesa e depois que se espalha por toda a Europa. Letra D, paridade do tratamento jurídico. A resposta está aí na letra D, certo? Por quê? Como eu disse para vocês, a ideia da Declaração dos Cidadãos, do direito do homem e do cidadão, elas estão pautadas na igualdade jurídica, em que todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. E que isso, inclusive, está baseado na nossa Constituição, a de 1889, certo? E a letra E, a abolição dos partidos políticos, também está completamente errada, porque nós não temos essa abolição dos partidos. O que nós temos ali com a Revolução Francesa, não é a separação entre grupos, os girondinos, os jacobinos e a planície, ok? Então, resposta correta, letra D. E aí nós vamos para a próxima questão. E também aqui fala sobre as características da democracia, que nós também já vimos quando nós falamos sobre Grécia Antiga, falamos sobre o surgimento da democracia e que essa democracia depois ela vai ser pensada pelos filósofos iluministas, principalmente ali no século XVIII. Então, inclusive, nós temos aqui do Espírito das Leis, não é? Um texto de Montesquieu, que também é uma questão do Enem ali do ano de 2012. Ela diz o seguinte: é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem.
Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Ou seja, o que o Montesquieu quer dizer para a gente com este texto? Que nós somos limitados pelas leis, que a nossa liberdade ela é condicionada à conformidade das leis. Ou seja, você só pode ir até determinado ponto mediante aquilo que a lei permite. Não é isso? Inclusive, você só pode fazer algo mediante esteja estabelecido na lei, como diz a nossa Constituição. É isso? Então, a gente vai observar aqui, indo diretamente para a questão, que diz o seguinte: a característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, letra A, ao status da cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Letra A está incorreta, não é? Por quê? O cidadão ele não toma essas decisões por si mesmo e ele nem adquire, não é, essa cidadania ao tomar esse tipo de decisão. Porque a ideia de cidadania ela está ligada à sua participação política, à sua participação na vida pública e não nas suas decisões próprias ou nas suas decisões individuais. Pelo contrário, elas devem ser coletivas. Letra B, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. A letra B está correta, é isso? É exatamente o que o Montesquieu fala no espírito das leis, que a nossa cidadania, a sua participação na democracia, a sua ideia de liberdade, ela está estabelecida de acordo com o que diz as leis, ou seja, ao regramento jurídico, ao regramento dessas leis e que elas devem ser cumpridas para que a democracia funcione. Ok? Então, a letra B é a resposta correta. Na letra C, ele diz a possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. Não, porque, inclusive, todos os nossos políticos, ou mesmo aqueles que fazem as leis, também são submetidos a elas. Certo? Letra D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Também não, né? Obviamente, porque se você age de uma forma livre ou de qualquer jeito, você pode ser punido, né? Está aí muito claro para a gente o exemplo de corrupção, o exemplo mesmo de você assassinar o outro, né? Ou seja, você está dentro das leis, você não pode ultrapassá-las. Letra E. Ao direito do cidadão de exercer sua vontade de acordo com os seus valores pessoais. Não, também está incorreta porque nós devemos sempre seguir o que está estabelecido nas leis, porque caso você não as cumpra, você será punido. Então, você não pode agir de acordo com a sua vontade, ok? Então, a letra B de bola é a resposta correta. Próxima questão do Enem de 2021. Aqui nós temos, por exemplo, a lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, ou seja, é a lei da abolição da escravidão no Brasil. Diz o seguinte, este trecho que vem aqui para vocês. A princesa imperial regente, em nome da sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, pelo 67º ano da independência do Império, Princesa Imperial Regente. O que nós temos aqui é a própria lei, como eu disse para vocês, do dia 13 de maio de 1888, que estabelece ali a extinção, não é, da escravidão no Brasil. Então vamos aqui às questões para a gente observar. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o A. Olha só, o que nós temos que lembrar aqui? Nesse contexto em que nós temos a abolição da escravidão no Brasil, há uma pressão muito grande para que o Brasil abolisse a escravidão, principalmente por parte da Inglaterra, com a criação, inclusive, de uma perseguição, não é, ao tráfico transatlântico. Nós vamos ter também, dentro do próprio Brasil, uma campanha abolicionista muito grande, ou seja, nós vamos ter muitos intelectuais, pensadores, vão ser pressionados por essa lei inglesa. Além disso,
vão também trazer a necessidade, conforme as leis que vão surgindo, como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, entre outras que vão surgindo no decorrer deste período, para que haja essa abolição definitiva. Então aí a gente vai às alternativas. Letra A, abandono de propostas de imigração. Não, pelo contrário. Nós vimos aqui que durante o segundo reinado nós vamos ter o quê? Uma ajuda, inclusive, do governo para que haja essa imigração, principalmente de europeus, para virem para o Brasil, para substituírem essa mão de obra escrava, certo? Então a letra A está incorreta. Letra B, fracasso do trabalho compulsório. Também não, porque nós estamos falando aí do trabalho escravo e não necessariamente do trabalho compulsório, que é do que trata aí a lei da Princesa Isabel do dia 13 de maio de 1888. Letra C, manifestação do altruísmo britânico. Também não, a letra C está incorreta, porque a ideia não era de um altruísmo britânico. Pelo contrário, nós temos que lembrar que nesse contexto, a Inglaterra vive a segunda revolução industrial, né, com a consolidação da primeira, e ela precisa expandir seus mercados. Ela precisa expandir o seu comércio. E para isso ela precisa de o quê? De trabalhadores assalariados comprando e gastando. Então não é um altruísmo, mas é muito mais ligado à ideia do capitalismo. Letra D, a afirmação da benevolência da corte. Também não. O que a gente vai perceber é que a Princesa Isabel, ela sanciona esta lei muito em decorrência da pressão internacional que ela vinha sofrendo, no caso, o segundo reinado como um todo. Como Dom Pedro II não estava presente, é ela quem sanciona a lei. E aí sobrou a letra E, que diz a persistência da campanha abolicionista. Exatamente, não é isso? Porque nós temos ali uma pressão internacional, nós temos vários intelectuais dentro do Brasil brigando e discutindo sobre essas questões abolicionistas. Porque havia uma disputa pelo poder, daqueles que eram contrários e daqueles que eram favoráveis. Mas a campanha abolicionista permaneceu até o momento da abolição. Ok? E aí nós vamos para mais uma questão aqui, também do Enem 2021, que diz o seguinte, relacionada aqui ao período colonial. Ao longo de uma evolução iniciada nos meados do século XIV, o tráfico lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de receita para a coroa e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Por fim, os africanos são usados para consolidar a produção ultramarina. Ou seja, ele está falando sobre o tráfico transatlântico que começa a ocorrer aqui para a região que é o período colonial e que pertencia a Portugal, o que a gente chama de América Portuguesa, certo? Isso vai vir muito em decorrência do processo de ocupação desse território, do processo de exploração dessa colônia, em que, após o primeiro período em que nós temos a exploração do pau-brasil, nós vamos ter um segundo ciclo econômico, que é a plantação da cana-de-açúcar. E a partir dessa plantação da cana-de-açúcar, vai se utilizar, além do trabalho compulsório e do trabalho escravo indígena, agora se acrescenta o trabalho dos escravizados negros africanos, ok? Então, nós vamos agora para as alternativas. A atividade econômica destacada no texto é um dos elementos do processo que levou o reino português a, letra A, utilizar o clero jesuíta para garantir a manutenção da emancipação indígena. Está completamente errada, né? Por quê? A ideia de utilização do clero jesuíta, ela não estava atrelada a essa manutenção da emancipação indígena. Muito pelo contrário, os jesuítas, inclusive, vão defender a liberdade dos indígenas para que eles possam catequizá-los, para que eles possam torná-los parte da coroa, certo? Letra B. Dinamizar o setor fabril para absorver os lucros dos investimentos senhoriais. O que nós temos que entender aqui é que não havia esse processo no setor fabril nesse contexto. Século XIV, século XV, século XVI, nem século XVII ainda, no Brasil nós ainda não temos esse setor fabril construído aqui. Então não havia essa ideia dessa industrialização, ok? Então por isso a letra B está errada. Letra C. Aceitar a tutela papal para reivindicar a exclusividade das rotas transoceânicas. Também não, tá? O que a gente vai ter aqui? Essa tutela papal não existia.
né? E nem havia essa reivindicação, essa exclusividade desse tráfico transatlântico, por exemplo. Isso acontecia com a Espanha, com os ingleses, isso acontecia também com os portugueses. Letra D. Fortalecer os estabelecimentos bancários para financiar a expansão da exploração mineradora. Nós temos que lembrar que, nesse contexto, nós ainda não temos a exploração da mineração no Brasil. Isso vai acontecer principalmente a partir do século XVII para o século XVIII. Então, nós ainda não temos esse processo de exploração da mineração. Além disso, esses bancos que seriam financiados ou que poderiam financiar esse projeto estavam todos na Europa. No Brasil, nós ainda não tínhamos estabelecido isso. E letra E, que é a resposta correta, diz o seguinte: implementar a agromanufatura açucareira para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. Ou seja, era o processo ainda de colonização dessa região em que a coroa portuguesa buscava uma forma de explorar a sua colônia. Como eu falei anteriormente, no primeiro momento, a exploração do pau-brasil, com a mão de obra indígena, e nesse segundo momento, agora, com a plantação da cana-de-açúcar, principalmente na região litorânea, no nordeste do Brasil, que vai ser explorada agora principalmente com a mão de obra escravizada dos negros trazidos do continente africano. Então, a resposta correta é a letra E de equipe em casa. E aí, por aqui eu vou finalizando com vocês. E lembrando, fiquem sempre atentos com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Prontos para acertar as questões de história no Enem? Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Neste quarto bloco, ainda sobre o Enem, Química, professor Igor. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. E essa aula é para você que nunca entendeu Química, você que tem dificuldade, não sabe por onde começar a Química, então fica aqui, pega uma pipoquinha ou é pós-almoço, né? Dá uma relaxada e vem comigo. Mas antes, eu peço que você curta a nossa página, curta o nosso canal, se inscreva, certo? Deixa o like no vídeo e ative o sininho para mais notificações, para mais programas Equipe em Casa que iremos lançar por aqui, tá bom? Então hoje, do princípio propriedades da matéria. Vem comigo, o que são essas propriedades, gente? Antes de mais nada, é importante que você evidencie onde a química está presente. Você já fez esse questionamento hoje? Ou alguma vez? Onde a química está? Então, exemplos que você pode notar onde está a química. O primeiro deles é no cotidiano. Logo quando você vai tomar aquele cafezinho da manhã, tudo que está ali naquela mesa passou por um processo químico, seja no momento do preparo ou até no momento da produção. Então aqui a gente tem a imagem do pãozinho, tem um bolinho. Esse pãozinho ele passou pelo processo de assar, foi feita a massa fermentou, utilizou-se fermento, o pão deu aquela tufada. Então tudo isso envolve fenômeno. A mesma coisa o bolo, você prepara a massa, você vai assar, joga o fermento. Quando você está fazendo o café, você está passando por processos ali, por separações de misturas. Então a química está presente já logo no café da manhã, você vai fazer aquele almoço, você está passando um shampoo, química, você respira a química, ela está presente aonde você vai. Em outros locais também nós podemos ver a química na agricultura. Antigamente, você tinha que cultivar as suas plantações e se o solo fosse bom, ali acontecia. Mas e se o solo tivesse muito ácido? Então, antigamente não tinha como você fazer esse plantio, porque o solo era impróprio. Só que com os conhecimentos avançados de hoje, nas ciências da natureza, entre elas a química, hoje você consegue remediar alguns desses problemas.
Um deles, inclusive, é a correção do pH do solo. Se o solo está muito ácido, você utiliza uma substância alcalina, você consegue controlar a acidez desse solo, favorecendo o seu plantio. Na medicina, importante falar, hoje nós temos a vacina contra a Covid, não só uma, várias. E isso graças ao avanço da ciência, da biologia, da química. Você tem fármacos que ajudam nos diversos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Tá com aquela dorzinha de cabeça? Poxa, tem ali uma aspirinazinha para dar aquela aliviada. E quando eu digo medicina, eu me refiro também à questão de saúde, a questão de você prevenir problemas. E eu estou falando aqui de prevenção, nesse caso, tratamento da água. Por exemplo, se você não vai tomar uma água do Rio Amazonas, por exemplo, você vai meter o copo lá, estou com sede, vou chegar lá no Rio Amazonas, vou parar o carrinho, vou pegar um copo, vou tomar água. Não, você vai ficar doente. Se você consumir a água de qualquer jeito, você vai ficar mal. Então, a química na saúde, ela entra também com esse efeito de prevenção. Você tratar a água, você filtrar ela, você jogar agentes químicos para poder efetuar essa limpeza e deixar a água límpida, pronta e própria para o consumo. Assim você a consome e você não passará por problemas pertinentes a esses contaminantes dela. E cosméticos, você dona de casa, você também moçoilo que gosta de se cuidar, a química está evoluindo. Hoje a sociedade está muito corrida e tem uma corrida grande pela beleza. Nós queremos aparentar ser mais joviais por muito mais tempo. Então hoje você já deve ter visto campanhas aí com produtos à base de ácido hialurônico, outros ácidos, o pH controlado. Então a química e os cosméticos estão atrelados. O shampoo anti-caspa. Por que o shampoo ele é para cabelo liso, ele é para cabelo enrolado? Então a química está por trás disso. Mas também nem de coisas boas vive a química. Um exemplo disso é a aplicação da química na indústria bélica. A invenção do TNT, ela veio com a finalidade de facilitar a vida de mineiros que trabalhavam em minas, rochas e tal, e você encontrava bloqueios ali, então tinha que limpar caminho. Só que o TNT, pessoas malvadas viram potencial nele a ser utilizado em guerras, e também a gente viu com o passar da história, com o avançar, que a radioatividade ela foi utilizada inclusive para a fabricação de bombas nucleares. A gente viu as tragédias de Hiroshima e de Nagasaki. Então a química tem seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, dependendo de quem a utiliza. Tá certo? Mas conceitos de fato que lhe importam. O que é a química? Você falou tanto que ela está na saúde, que ela está no cosmético, mas o que é essa química de fato? Gente, a química, o que ela estuda? Ela estuda a matéria e as transformações e propriedades que envolvem essa matéria. Então, nessa imagem você tem uma árvore linda, maravilhosa, um cenário lindo. Só que o que seria a matéria daí? Seria a árvore, seria a vegetação, seria essa cerquinha que está aí, inclusive o ar que a gente respira, tudo aquilo que está ocupando lugar no espaço. Mas olha só, se você vai fazer um exame de sangue, você precisa retirar todo o seu sangue? Não. Você quer verificar a qualidade da água de um rio, você vai drenar todo esse rio? Claro que não, você trabalha com amostras, amostra de sangue, amostra d'água, e essa amostra é uma porção limitada de matéria que nós chamamos de sistema. Então, dessa árvore, um pedaço da árvore, uma tora dessa árvore, seria o nosso sistema, o nosso corpo, a nossa amostra. Tá bom? Agora é o seguinte, quando você pega essa matéria, quando você pega essa porção dela, esse corpo, e você atribui uma função a ela, você tem o que nós chamamos de objeto. Então aí nós temos um banco de madeira. Qual é a função desse banco? Que as pessoas sentem nele. A mesma coisa o ferro. O ferro ele é matéria. Uma porção desse ferro seria uma chapa de ferro. E que utensílios nós poderíamos fazer com ele? Grades, tacos. Você deu uma função, você tem um objeto. Agora, a relação entre
matéria e o espaço que se ocupa, a gente chama de densidade. Então, a densidade ela vai envolver massa e o volume da matéria. A massa é a quantidade de matéria que está ali presente e o volume é o espaço que ela ocupa. Então, aí você tem dois objetos diferentes. Você tem o algodão e você tem o chumbo. O que é mais pesado? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Ambos possuem a mesma massa. Porém, se você colocar ambos dentro de uma piscina, você percebe que o algodão ele vai buiar, como fala o caboclo, vai flutuar, e o chumbo ele vai afundar. Por quê? A densidade explica. Então, quando você junta 1 kg de chumbo, ele apresenta pouco volume e uma massa, vamos supor 1 kg. E esse volume 1 kg seria pouquíssimo. Então, a densidade dele seria bem grande. Agora, o algodão, para você conseguir juntar 1 kg dele, seria uma sacola de algodão bem grande, bem volumosa. Então, a densidade dá uma caída. Mas, por que a densidade ela é tão importante assim para a nossa compreensão? É simples. Você pode ter aqui o exemplo do cubo de gelo. O cubo de gelo possui densidade 0,96. Então, parece que nos copos o meio líquido é o mesmo. Parece, mas não é. No copo da esquerda você tem água. No copo da direita você tem álcool. Com a água você percebe que o cubo de gelo flutua. Com o álcool, o cubo de gelo ele afunda. Então, para isso a gente tem que analisar as densidades envolvidas. A densidade da água é 1 grama centímetro cúbico. Já do cubo de gelo, 0,96. Então, pela densidade do gelo ser menor que da água, então isso permite que ele flutue quando colocado nela. Agora, a densidade do álcool gira em torno do 0,7 e um quebrado grama centímetro cúbico. Então, o gelo ele é mais denso que o álcool, então logo ele afunda. E isso aparece em prova e apareceu no Enem do ano passado. Então, fica ligado nessa relação de densidade. Agora, você falou de matéria, a gente falou de densidade, de volume, mas como essa matéria se apresenta? Então, a nível de ensino médio, de provas de ciências, de química, a matéria ela se apresenta em 3 estados físicos chamados estados de agregação. E esses você já conhece de trás para frente, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Você percebe que no estado sólido, se você analisar a fundo, as partículas estão bem unidas, estão bem juntas. A forma da minha matéria é definida. Se tem um cubo de gelo, a forma dele vai ser de um cubo. O volume é definido, certo? Então, o volume daquele cubo de gelo não vai mudar. Agora, quando você passa para o estado líquido, você percebe uma movimentação maior dessas partículas. Você ainda continua tendo volume fixo, certo? Os 500 ml de água, 300 ml de água, porém a forma varia, dependendo do recipiente onde esse líquido está. Agora, no estado gasoso, as partículas estão dotadas de muita energia, elas estão com muita energia, estão pipocando e a forma não é definida, certo? E o volume também não é definido porque gases expandem, gases podem ser comprimidos, certo? E isso você sabe muito bem. Então, continuando, a gente tem as mudanças de estado físico da nossa matéria. Então, a gente tem 2 cenários, o aumento da temperatura, que é o aquecimento, e o resfriamento, que é a diminuição da temperatura. Então, quando a gente passa a substância do sólido para o líquido, nós temos a fusão, certo? Você está derretendo gelo? Fusão. E você tem a solidificação quando está do líquido para o sólido. O exemplo é o congelamento da água. Agora, do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Lembrando que essa vaporização acontece de 3 formas, tá bom? A primeira delas é a evaporação. Ela independe da temperatura de ebulição desse meu material. Exemplo, você coloca a roupa no varal para secar, então a água lá vai evaporando, certo? Agora você tem a ebulição, que é quando você força o aumento da temperatura. Um exemplo, você vai esquentar uma água para fazer um cafezinho. Como é que você sabe que a temperatura está boa? Quando a água começa a ferver. E tem o processo de vaporização mais violento, que é a calefação. Quem nunca viu um chapeiro fazer um hambúrguer, especial aqueles hambúrgueres assim, não tão higiênicos, onde o chapeiro está lá, está suando, a chapa está quente, 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 o cara dá aquela passada de dedo assim, tss,
e joga aquele suor na chapa e evapora instantaneamente. Acho que você já deve ter feito isso também em casa, com uma frigideira quente, ter deixado pingar gotículas de água na frigideira. Então, é uma vaporização mais agressiva chamada calefação. Agora, quando está no gasoso para o estado líquido, a gente tem a liquefação ou condensação, que é o processo da formação da chuva. Agora, entre o estado sólido e o gasoso, nós temos a sublimação e a ressublimação, que acontece com a naftalina. Você quer matar uma baratinha, quer espantar a baratinha do quarto, coloca uma naftalina ali atrás da porta. A naftalina está sólida, você percebe que o volume dela vai diminuindo, porque ela vai sublimando, tá bom? E o último bloco dessa aula de hoje, para fechar os fenômenos, porque eu falei da matéria, não falei de suas transformações. Então, olha só, aqui eu tenho um papel, tô chateado, não quero papel, o que eu vou fazer? Eu vou rasgar esse papel aqui, rasguei. Sabia que isso foi um fenômeno? Agora é o seguinte, eu estou mais revoltado ainda, eu quero queimar esse papel, só que aqui eu não tenho fósforo, também não façam isso em casa, tá bom? Então, olha só, a gente pode classificar os fenômenos em dois, o fenômeno físico e o fenômeno químico. Se eu rasgo o meu papel, fenômeno físico. Se eu queimar esse papel, fenômeno químico. Mas como é que eu evidencio cada um deles? O que é o fenômeno físico e o que é o fenômeno químico? Então, olha só, o fenômeno físico, características, ele modifica apenas a forma do material. Então, aqui tinha o meu papelzinho, eu modifiquei a forma dele, rasguei e ficou pedacinhos menores. Só que presta atenção numa coisa, a composição desse material é a mesma. Eu tinha papel, eu rasguei o papel, ele continuou sendo papel. Tenho copo de vidro, quebrei o vidro, estou chateado. Pá, quebrei o vidro. Quebrei o copo de vidro, continua sendo vidro. Eu tenho a água, congelei a água, só mudou a forma como ela se apresenta. Ainda continua sendo gelo, só que feito de água. Tranquilo? Já o fenômeno químico, ele tem mais pontos a serem notados. Então, no fenômeno químico, a gente percebe a alteração de cor. Sabe quando você vai na feira comprar aquele peixinho? Você olha, dá uma olhada na guelra dele para ver se ela está vermelhinha, né? Então, quando você vê aquela guelra perdendo de cor, perdendo aquela coloração vermelha, você percebe que esse peixe está começando a estragar. Então, tem aquela alteração de cor que está mostrando para você um fenômeno químico. Por exemplo, você vai comer uma carne. Nossa, esqueceu a carne lá em cima do fogão de um dia para o outro. A carne ficou verde. Meu amigo, você vai comer o açaí dá aquela mudada de cor. Está acontecendo um fenômeno químico ali, certo? Liberação de gás. Ai, comi aquele pé de porco, está me dando uma azia. O que eu tenho que fazer? Vou pegar um comprimido antiácido. Aí você pega o comprimido, joga na água, acontece aquela efervescência linda, maravilhosa, produção de gás. Aquela produção de gás está te indicando um fenômeno químico. Ali está sendo produzida uma substância que vai te ajudar a controlar essa azia. Outra característica, a gente tem a luminosidade. Eu ia queimar o papel. Se eu queimasse o papel, eu ia produzir chama. Produzir a chama, a luminosidade. Então, essa emissão de luz está te indicando um fenômeno químico, tá bom? Mas o melhor indício do fenômeno químico é o rearranjo estrutural dos teus átomos. Quando você tem estruturas sendo quebradas e formadas, isso sim é o maior indício de fenômeno químico, tá bom? Então vamos lá, para encerrar a nossa aula, hora de praticar a questão da UFPE. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo a transformação química? Então a gente tem 4 passagens e as 4 estão destacadas, então vamos analisar aqui. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava ali os cabelos do seu amado. Então aqui nós temos o reflexo da luz. Bem, é um reflexo de uma luz. A luz deixa de ser luz? Claro que não, você só está vendo uma outra imagem dela, um reflexo. Ou seja, é um fenômeno físico, isso a física explica. Segundo, a chama da vela confundia-se com um brilho nos seus olhos. A chama da vela. Chama indica o quê? Luminosidade. Então tem algo sendo queimado ali. Está produzindo luminosidade, logo nós temos um fenômeno químico. Então daí marca já as opções que tem 2. Então a gente elimina a letra C e elimina a letra E. Beleza? E elimina também a
a letra A. Então nós estamos entre a letra B e a letra D. Então vem comigo aqui. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Rapaz, está muito poético isso aqui, né? Então olha só, o gelo derretendo. O gelo é feito de água. O gelo derreteu. Deixou de ser água? Claro que não, claro que não. Então é um fenômeno físico. Então a gente já tem aqui 2 e 4. Bora confirmar se a última é um fenômeno químico? Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, a tesoura enferrujando, tesoura que provavelmente é feita de ferro, então ela está enferrujando, está tendo aquela mudança de cor, está produzindo uma nova substância ali, que é a oxidação desse metal, né? Então, produzindo uma nova substância, está mudando de cor, indícios de fenômeno químico. Então, a resposta correta, letra D, 2 e 4. Então, essa foi a nossa aula de Química. Eu peço mais uma vez que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações desse canal. E olha só, vou falar para ti um segredo, tá bom? Nas próximas aulas nós resolveremos questões do Enem. O Enem está chegando. Então, que melhor jeito de se preparar nessa reta final se não resolvendo questões? Então, a gente se vê na próxima aula. Quero que vocês se cuidem e falou! Então é isso. O Enem está chegando, cada vez mais perto, e o Equipe em Casa, junto com você. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.